Bom, pessoal, já estamos aqui na bancada. Para essa análise, eu vou estar utilizando esse osciloscópio aqui. Esse osciloscópio é da TuVolp, é o ET 120M, né? Segundo a propaganda, ele consegue, né, fazer uma leitura de até 120 MHz, tá bom? Mas isso não vem ao caso, mas eu vou estar utilizando ele para nos auxiliar no diagnóstico desse defeito aqui. Poderia fazer essa análise com um multímetro? Posso, sem problema. Qual é a diferença do multímetro para o osciloscópio? O multímetro ele mostra números. O osciloscópio mostra números e gráficos. Tá? Existem algumas deficiências, algumas anomalias do sistema da placa eletrônica que interpretar o gráfico é fundamental, é muito importante, tá bom? Para você entender o problema. Tá? Não quer dizer que não dá para trabalhar com conserto de placa só com multímetro, dá sim, tá? Mas cada um geralmente se adapta com um tipo de ferramenta, né? E como eu já falei, em alguns casos, como esse de agora, eu acho fundamental o auxílio do osciloscópio, tá bom? Mas fica a critério de cada um aí, beleza? O que está acontecendo? Sempre que eu energizo essa placa, ela não bipa, né? Ela tem um buzzer aqui. Deixa eu só ampliar aqui. A imagem vai ficar um pouco fora de esquadro. Eu fico incomodado com isso, mas não vai ter jeito para pegar todas as placas. Toda placa eletrônica, pessoal, ela tem esse componentezinho aqui, que é a gente chama de buzzer, né? Uma buzinazinha, um bipzinho, isso aqui, ó. Tá? Toda placa tem, seja convencional, seja inverter, seja qualquer tipo de placa. Quando ela é energizada, esse buzzerzinho ele bipa, né? Ele dá aquele bip característico, sinalizando que o micro controlador foi energizado, tá? Então, bipou significa que ele foi energizado. Seja na hora de você colocar a evaporadora na tomada, ou seja na hora que você liga o disjuntor pela primeira vez. Ele tem que bipar. E nesse caso aqui, quando eu energizei para poder fazer os testes, ele não bipava, tá? E aí depois de 3, 4, 5 minutos ele bipa, né? E às vezes não responde o controle remoto, né? Às vezes responde, né? Então isso me chamou a atenção, eu fui fazer, né, algumas análises e descobri um componente defeituoso aqui, tá? E já nessa primeira etapa, eu gostaria de compartilhar contigo uma experiência. Como eu já falei, um dos métodos que se usa para analisar defeitos em placas eletrônicas. E um deles é o método da comparação, né? Como assim? Eu descobri que o defeito está na fonte chaveada, em um componente que faz parte do circuito da fonte chaveada. Aqui eu tenho uma fonte chaveada, aqui eu tenho uma outra fonte chaveada. Eu tenho os mesmos componentes, claro, com características diferentes, distintas, né? Mas o mesmo componente, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o top. Esse daqui, ele é o TNY. Esse daqui é o TNY 276PG. E aqui eu tenho o TNY 276PG. Os dois são iguais. Bom, se eu tenho dois componentes iguais, níveis de tensões iguais, tanto primária como secundária, então as características no osciloscópio tem que ser igual, tá? Então eu vou estar energizando a placa e vou estar medindo o dreno, o coletor e o dreno neste top aqui da placa da condensadora e depois vou repetir da placa da evaporadora para a gente fazer análise gráfica no osciloscópio, tá bom? Para a gente identificar uma diferença, o que vai justificar esse erro, né, esse problema, melhor dizendo, dela hora liga, hora não liga, beleza? Bom, para fazer essas medições, eu vou ajustar o meu volts div, que
que seria essa leitura aqui, ó, tá 5 volts, eu vou deixar em 100 volts, tá? Por divisão. Detalhe importante, para que isso aqui chegue a 100 volts por divisão, a ponta de prova tem que estar em 10x, tá? Nesse caso aqui, ó, eu venho aqui em 10x, ó, e lá mudou para 10x. Detalhe também muito importante. Aqui, ó, na ponta de prova do osciloscópio, ela também tem que ter esse recurso, tá? Tá vendo? 1x e 10x. Não adianta o osciloscópio ter esse recurso e você ter uma ponta de prova que não tem, tá? Não vai adiantar nada, beleza? Esse daqui vem, mas tem outros aí, outros osciloscópios nesse segmento, como esse daqui, por exemplo, ó, que faz as mesmas funções, só que eu acho que esse acho que é de 50 MHz só, salvo engano, é 70 MHz. Mas um detalhe é que as pontas de prova que vem aqui é só de 1x, embora ele faz 10x também, mas não vem, as pontas de prova teria que comprar a parte, tá bom? Esse daqui já está completo. Então, deixei aqui o meu volts div em 100 volts, né? Cada quadradinho desse vai ser 100 volts. E o meu secdiv eu deixei em 20 microsegundos, tá bom? O que isso significa? Porque eu sei que eu vou encontrar entre o coletor e o dreno, né, do MOSFET que está lá dentro do top, eu vou encontrar uma tensão de pico a pico de 400 a 500 volts. Né? Em alguns casos pode até chegar a mais que isso, mas nesse caso aqui eu tenho certeza que não vai passar disso. Por isso eu preciso ter aqui, ó, um nível de tensão alto por cada quadradinho desse, senão não vai caber dentro da tela, tá bom? Se eu deixar aqui, por exemplo, 50 volts por divisão, então para 400, né, eu teria que ter, acho que 8 quadradinhos, né? Salvo engano é isso mesmo, 8 quadradinhos. Então aqui eu não teria 8 quadradinhos, né? Ou ficaria desconfortável. Então eu já vou colocar aqui em 100 volts por cada quadradinho desse, porque aqui eu vou baixar essa linha, né? Eu venho aqui, ó, aperto, e aí, ó, vou baixar ela para cá, tá? Aperto aqui de novo, vou vir nessa setinha, ó, e vou deixar essa setinha aqui vermelha, ó, um tantinho só acima da linha amarela, beleza? Depois falo com mais detalhes sobre o objetivo disso, porque deixar ela nessa configuração. Tudo bem? Aqui tem outro detalhe, perceba que está no modo automático. Eu vou deixar ele, eu vou vir aqui, ó, no trig e vou deixar no modo manual. Por que no manual, Luciano? No modo manual, quando você está medindo uma forma de onda, que você tira a ponta de prova, essa forma de onda ela fica congelada. E aí você pode tirar uma foto, tá? E aí futuramente você pode vir aqui, ó, waveform, ok. E aqui eu já tenho algumas formas de onda salva, tá vendo? Onde eu posso depois fazer comparações, tá? Se eu estou medindo dois componentes iguais, os dois têm que me dar, ó, as mesmas características, correto? Ó? Tá? Essas aqui são formas de ondas que eu já tenho salvas. Então, isso ajuda demais, né, para você fazer análise em determinadas situações, tá? Não é uma regra geral. Muitos conseguem consertar muito bem placas eletrônicas só com o uso do multímetro, tá? Isso daqui vai da adaptação de cada um. Tudo bem?